dia, boa tarde, boa noite. Hoje, ó, uso uma reguinha que nós vamos estar estudando vetores. Primeira coisa, o que é um vetor? É um ente matemático, tá? Que vai servir para a gente representar algumas grandezas físicas. Tá certo? Esse ente matemático vai ser um segmento, eu vou representar aqui um segmento de reta orientada. Ok? Orientado porque ele é uma setinha. Bacana? Eu vou estar normalmente representando essa seta, esse vetor, por uma letra minúscula. Por exemplo, eu vou colocar um vetor G. E aí eu coloco aqui em cima do G uma setinha só para falar G é um vetor. Não quer dizer que o vetor G esteja para a direita. Por exemplo, ele está inclinado aqui. E para eu definir esse vetor, eu preciso falar três coisas de G. Eu preciso, primeiro, falar para onde que ele aponta. Então eu vou falar qual que é a sua direção, qual que é o seu sentido, bacana? E terceiro, o tamanho. O tamanho desse vetor a gente vai representar pela grandeza, ou pela palavra módulo, ou intensidade desse vetor. Intensidade. Esses módulos dos vetores aqui nas grandezas físicas são o que a gente mede com as equações. Quais são as grandezas aí que a gente precisa apoiar elas com os vetores? É toda grandeza que fala assim, opa, será que essa grandeza eu preciso informar não só a intensidade dela, mas para onde que ela está apontando? Por exemplo, se eu te falar assim, ó, aqui na rua passou um carro a 40 km por hora. Você pode me falar assim, ó, esse carro passou a 40 km por hora no sentido da rua ou na contramão? Ou esse carro passou para a direita ou para a esquerda? Ou ele atravessou a rua a 40 km por hora. Então perceba que a velocidade, por exemplo, é uma grandeza que eu preciso não só falar o valor dela ou a intensidade dela, mas para onde que ela aponta. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Outra grandeza que é também vetorial, força. Eu posso pegar e falar assim, eu vou fazer uma força nesse giz para cima. Vou fazer uma força nesse giz para baixo, para a esquerda, para a direita. Giz não, pincel, né? Então, a força também é uma grandeza que só falar a intensidade dela fica faltando dado. A gente está estudando, né? Você está estudando aí campos, né? Todo campo também é uma grandeza vetorial. Campo. Esse campo pode ser campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Eles também serão grandezas vetoriais, ok? Agora, tem grandezas que não precisam. Só o valor dela e a unidade vai ficar completamente compreendido. Você fala que a massa de um corpo são 2 kg. Ah, para onde que esses 2 kg apontam? Não apontam para lugar nenhum. Certo? 2 kg são 2 kg. Agora, e o peso? Opa, peso é força. Vai ser para baixo. Tá certo? Mas a massa é uma grandeza que só o valor dela e a unidade ela fica completamente compreendida. Outra grandeza também, que você fala o valor dela e a unidade ela vai ficar completamente compreendida, é a temperatura. 18 graus Celsius, né? Ninguém vai falar 18 graus Celsius para onde? Não, 18 graus Celsius, pronto. E a última grandeza que é importante é, por exemplo, os potenciais. Que só o valor dele e a unidade fica completamente compreendido. Por exemplo, qual que é o potencial elétrico da rede elétrica aqui da sala? Ah, são 220 volts. A primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é, já que o vetor é uma coisa matemática, né, que é representado por uma setinha, eu estou te falando que essas setinhas elas são importantes para algumas coisas, vamos aprender a fazer conta com elas, certo?
A primeira conta que a gente aprendeu a fazer foi a adição. Então, o que eu fiz? Eu desenhei aqui 3 vetores, tá? De módulos diferentes, direções diferentes e sentidos também diferentes. Tá? Eu quero ver o que eu consigo fazer com eles, quais são as operações que a gente pode fazer. Então, a primeira operação vai ser a adição. Eu vou utilizar um método apenas. Um método que eu chamo de método do polígono. Bom, se trata do método do polígono. Eu pegar e falar assim, pô, eu preciso de um vetor R. E esse vetor R vai ser a soma dos 3 vetores que eu conheci aqui em cima. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Como é que eu descubro a soma desses 3 vetores? Bom, eu vou estudar esses 3 vetores e vou dizer o seguinte, eu vou começar, por exemplo, somando o vetor A com o vetor B com o vetor C. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse vetor A, copiar ele e colar ele aqui embaixo. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Então pega a sua reguinha, tá? Então o vetor A é um vetor aqui no meu quadro que tem, deixa eu dar uma melhorada nele, ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos para cima. E aí eu vou fazer o seguinte, vou trazer o vetor B. Mas onde que eu vou colocar o vetor B? Eu vou colocar o vetor na ponta do vetor A. O vetor B é um vetor que tem uma diagonal aqui, ó, de 3 unidades. Então tá aqui o vetor B. Tá aqui o vetor B. Bacana. E agora? Agora eu vou e coloco o vetor C. Do mesmo jeito. Onde é que vai estar o vetor R? Quem é o vetor R? Não é o vetor soma? O vetor soma é o vetor que sai da bundinha do primeiro e chega até a cabecinha do último. Olha lá. Saindo da bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Está aqui o nosso vetor R. Sempre assim. Beleza? Vamos fazer a subtração? Gente, presta atenção. Eu vou fazer a subtração agora, ó. O meu vetor S vai ser o vetor A mais o vetor B menos o vetor C. Bom, o que significa eu fazer essa subtração? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer assim, ó, que o vetor S é o vetor A mais o vetor B mais o vetor menos C. Fazer isso tudo bem? Tranquilo, né? Mas o que significa falar menos o vetor C? Menos o vetor C é eu pegar o vetor que eu tenho original C e trocar o seu sentido. O vetor menos C. O vetor menos C é esse aqui, ó. Ele tem o tamanho do vetor C, ou seja, ele tem o mesmo módulo do vetor C. Tem a mesma direção que o vetor C, mas ele tem um sentido oposto. Então, ó, aqui que fazer uma subtração de vetores é você somar com o vetor sentido invertido. Então, ó, vamos pegar o vetor A, que são 4 unidades para cima. Vamos somar com o vetor B. E agora, vamos somar com o vetor menos C. Onde é que está o vetor S? O vetor S é o vetor que liga a bundinha do primeiro até a cabeça do último. Olha aqui o vetor S. Oh, será que eu vou conseguir acertar? Putz, não, eu consegui sim, ó. Aqui o vetor S. Percebeu que o vetor S ele é muito maior que o vetor R? Então, bom, mas o vetor S eu fiz uma subtração. Fez uma subtração. E ele ficou maior. Então perceba, fazer uma subtração vetorial, nem sempre você vai encontrar um vetor menor. Pessoal, versores. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu te explicar para que você estuda versor. Tá? Vamos adotar um referencial. O referencial é o plano XY aqui. Tá certo? Esse plano XY. E aí aqui eu tenho 2 vetores. Eu tenho o vetor D e tenho o vetor E. Quando eu tenho que definir um vetor, lembra, eu tenho que falar o módulo, direção e sentido. Legal. Bom, para eu então falar do vetor D, eu vou ter que falar para você, bom,
Primeiro, qual que é o módulo dele? Bom, você olha aqui, você arruma o começo do vetor D está no y igual a 2 e o final está no y igual a 5. Então o tamanho dele, 3. Bacana? Bom, qual que é a direção? Vertical. O D está na vertical. Ótimo. E o sentido? O sentido dele para cima. Ótimo. Agora, perceba que é meio chato você definir vetores que não têm direção vertical e horizontal. Vetores oblíquos são mais complicados de você pegar e de você definir. Para isso, então, a gente trabalha com versores. O que são versores, então? Os versores são vetorzinhos unitários que vão estar em cima dos nossos referenciais aqui. Tá certo? Então, um versor vai ser um vetor que tenha uma unidade aqui no eixo x, que nós vamos chamar ele de x com um chapéuzinho assim em cima, e um outro que vai chamar de y, eu vou chamar de y chapéu. O vetor D, utilizando essa ideia dos versores. O vetor D de dado vai ser um vetor que tem 3 unidades em cima do eixo y. Só isso. Aí você fala assim, não, ele tem 3 unidades no eixo y, para cima ou para baixo. Aqui, se eu colocar mais 3, é porque ele está no mesmo sentido. Então ele é para cima. E se o vetor D fosse para baixo? Seria menos 3. E o versor E? E o vetor E? O vetor E, você vai dizer que ele é um vetor que tem 4 unidades no eixo x, mais 4 unidades no eixo y. Ele está totalmente compreendido. Acabou. Percebeu o tanto que é bacana então se trabalhar com versores?